Que o macarrão é um dos pratos mais comuns dos brasileiros, nós não temos dúvidas. A grande maioria das pessoas amam o macarrão e até possuem suas receitas especiais favoritas para saboreá-los. Mas existe uma receita em especial que dominou os trends do Twitter e foi assunto de debate para todos os brasileiros: o macarrão do Fiuk. O macarrão do Fiuk é higiênico? Ele pode apresentar riscos à saúde? Ele deveria ser ingerido? Essas e outras perguntas, eu e os colegas do Propaga Química vamos responder para você nesse vídeo. No fatídico dia 1º de abril de 2021, durante sua participação no BBB 21, Fiuk se propunha a cozinhar para os brothers, e o prato do dia escolhido pelo ator era macarrão. Depois de cozinhar a massa, o ator foi escorrer o restante da água. Fiuk acabou se atrapalhando e derrubou parte do macarrão dentro da pia. O brother estava sozinho no espaço e resolveu aproveitar a massa caída, colocando de volta na panela. Quando parte do macarrão estava de volta à panela, ele pegou o resto do alimento, que ainda estava no ralo da pia, colocou de volta no escorredor, enxagou novamente e juntou tudo na panela do almoço dos participantes. Fiuk então adicionou azeite e mexeu a comida normalmente. A atitude causou uma comoção na internet. Os fãs do programa acompanharam essa cena e reagiram no Twitter. Vários internautas ficaram enojados com a atitude do cantor e indignados ao ver ele pegando o macarrão do ralo da pia. Mas afinal, os brothers poderiam ou não ter ingerido o macarrão preparado por Fiuk? Para responder essa questão, nós do Propaga Química preparamos o seguinte experimento. Preparamos o macarrão da mesma forma que o Fiuk, para que o resultado final e as nossas conclusões sejam os mais próximos das condições reais, além de ser apenas cozido e sem a adição de tempero, e após isso separamos em 3 porções. Agora temos que esclarecer alguns conceitos importantes sobre a ação dos micro-organismos na decomposição dos alimentos. A ciência microbiologia estuda os organismos microscópicos e suas atividades, como a sua distribuição natural, suas relações recíprocas e com outros seres vivos, seus efeitos benéficos e prejudiciais sobre os homens e as alterações físicas e químicas que provocam em seu meio ambiente. Os alimentos são facilmente contaminados com micro-organismos na natureza, durante a sua manipulação e processamento. Esses micro-organismos são seres invisíveis ao olho nu, e por não conseguirmos enxergá-los, não sabemos em que quantidade eles estão presentes nos alimentos. Após ter sido contaminado, o alimento serve como meio para o seu crescimento e as reações químicas que levam um alimento a se estragar são realizadas por esses micro-organismos. Afinal, o que é alimento para o ser humano é também alimento para os micro-organismos. E quanto maior o número de micro-organismos, mais rápido o alimento se estraga. Além disso, o desenvolvimento microbiano nos alimentos é condicionado por diversos fatores ambientais, como temperatura e umidade relativa, denominados extrínsecos, e por fatores intrínsecos, sendo os principais a atividade da água, o pH, o potencial redox e a composição do alimento. Os agentes causadores de deterioração dos alimentos podem ser as bactérias e os fungos. Esses micro-organismos provocam alterações tais como a fermentação, a putrefação, modificações na aparência, como cor, odor, sabor e textura, ou pode simplesmente utilizá-los como veículo de disseminação de doenças, causando danos muito sérios em quem consumir estes alimentos. Os fungos são classificados no reino separado das plantas, dos animais e das bactérias, o reino fungi, que tem como representantes as conhecidas leveduras, os bolores e os cogumelos. Os fungos apresentam estruturas microscópicas e macroscópicas e estão largamente distribuídos no meio ambiente, incluindo o ar, a água e o solo. Como consequência, os alimentos podem tornar-se contaminados com uma ampla variedade de espécies fúngicas originárias de fatores ambientais e que, sob condições favoráveis, podem multiplicar-se nos alimentos e provocar deterioração. No entanto, algumas espécies desses fungos são benéficas,
sendo muito utilizadas, por exemplo, na produção de pães, bebidas alcoólicas, queijos e em medicamentos. O bolor ou mofo é um tipo de fungo filamentoso que forma estruturas diferentes dos cogumelos e que fica visível na superfície dos alimentos. E é como se fosse apenas a ponta do iceberg. O mofo cresce em locais úmidos no mundo inteiro, tanto ao ar livre quanto em lugares fechados, e existem centenas de espécies de mofo. A maioria dos tipos de mofo se reproduz liberando milhares de estruturas microscópicas chamadas esporos. Essas estruturas são leves e podem percorrer longas distâncias, sendo levadas pelo vento, pela água ou por animais em movimento. Quando o esporo pausa em uma superfície apropriada, inicia-se a formação dos primeiros filamentos do novo mofo. Para o nosso experimento, um processo mais acelerado de decomposição do alimento, mantendo todas as outras condições iguais sob controle, o resultado é da maior contaminação deste alimento por fungos e bactérias. A olho nu, nós conseguimos ver os resultados provocados pela decomposição dos alimentos, mas não podemos enxergar as bactérias. Por outro lado, conseguimos ver os fungos, observando seu crescimento por um período maior de tempo. Desta forma, no nosso experimento, eles deverão crescer à medida que os dias passem. Então, fomos acompanhando e registrando a aparência física das amostras no decorrer dos dias. Após 8 dias, esse foi o tempo necessário para que se pudesse ser o mais visível possível a aparência dos fungos no vídeo. Então, nesses 18 dias, pudemos notar as diferenças entre as nossas amostras, e veja só. Na amostra 1, a amostra que simula o preparo sem acidentes do Fiuk, mesmo que ainda úmida, a amostra permanece com um aspecto firme, mantendo sua aparência e consistência próximas de quanto preparamos. Muitos micro-organismos possuem uma certa resistência à temperatura, ou seja, caso não cozinhe em temperatura adequada, você poderá estar consumindo um alimento com micro-organismos patogênicos ativos, sendo um risco para a sua saúde. Para evitar essa situação, é necessário que os alimentos sejam cozidos a pelo menos 70 graus Celsius por um certo período de tempo, que pode variar de acordo com o alimento em questão. Um cozimento adequado consegue matar quase todos os micro-organismos perigosos, e estudos demonstram que cozinhar os alimentos a uma temperatura acima de 70 graus Celsius garante o consumo mais seguro. Alguns micro-organismos patogênicos são resistentes a temperaturas médias, porém não suportam extremos. Por isso, para garantir a segurança de alimentos não contaminados, é necessário o cozimento acima de 70 graus Celsius e o congelamento abaixo dos 5 graus Celsius. Assim que os alimentos estiverem cozidos, refrigere em temperaturas abaixo de 5 graus Celsius então. Deixar os alimentos fora da temperatura ideal por mais de 2 horas aumenta a chance de micro-organismos presentes no alimento se desenvolverem. A temperatura dos alimentos prontos para serem servidos devem permanecer sempre acima de 60 graus Celsius. Assim como descongelar alimentos em temperatura ambiente não é recomendado. Descongele em local refrigerado em 5 graus Celsius ou em micro-ondas, caso ele seja posteriormente cozido. Se na amostra 1 tivesse sido guardado em uma temperatura baixa na geladeira, poderia ser consumido após 1 ou 2 dias de seu preparo sem problemas, pois inibiria o crescimento de bactérias e, consequentemente, a deterioração do alimento. E observamos que após 8 dias não há a presença de fungos visíveis na amostra, ou seja, ela não foi contaminada ou foi pouquíssimo contaminada pela manipulação durante seu preparo. Já na amostra 2 e 3, que são as amostras que tiveram contato com a pia, notamos uma grande transformação na sua aparência, com o crescimento de flocos brancos, semelhantes à espuma, tanto na amostra 2 quanto na 3, que recebeu a lavagem de água corrente. A consistência da amostra é muito diferente do encontrado no início do experimento, e as amostras alteraram o seu odor característico de material decomposto. Todas essas características indicam que nessas amostras existe a presença de grande quantidade de micro-organismos, fungos e bactérias que estão se desenvolvendo ali. Mas o macarrão do Fiuk poderia ser consumido?
Aí a resposta é não. A atitude de Fiuk não é ideal, especialmente com o macarrão já pronto e que não passará por um novo cozimento para descontaminação. Lavar apenas com água não solucionou o problema de contaminação por bactérias e fungos presente nas pias e nos ralos. A prova é que pudemos ver a grande proliferação no período maior de tempo no nosso experimento das amostras que caíram nos ralos. Mas por que as pessoas que comeram não passaram mal com o macarrão do Fiuk? Bom, as pessoas comeram logo após o seu incidente. Assim, a quantidade de micro-organismos, bactérias e fungos que foi ingerida não foi capaz de causar um grande dano imediato, visto que não teve tempo suficiente de se reproduzir e não ter quantidade suficiente para fazer mal. E o mais importante é saber se os micro-organismos presentes são patogênicos ou não. Podemos dividir os micro-organismos em dois grandes grupos, os patogênicos e os não patogênicos, dependendo do gênero, da espécie, da subespécie e o sorotipo do micro-organismo em questão. Não patogênicos são micro-organismos inofensivos, são aqueles que estão à nossa volta e participam de diversos processos da natureza, mas que não causam problemas à saúde humana, a não ser que entre em contato com algum indivíduo com o sistema imunológico debilitado ou esteja em alta concentração no ar ou em um alimento. Dentre os micro-organismos inofensivos, em geral, destacam-se os deuteriontes. Os micro-organismos deuteriontes fazem parte da microbiota natural de alimentos como carne e produtos lácteos e são inóculos ao consumo, ou seja, não representam riscos ao consumi-lo. Em alimentos recém-processados e in natura, eles se encontram em baixa concentração, sendo então inofensivos aos seres humanos saudáveis. O tempo de crescimento desses micro-organismos normalmente é o que determina a vida útil dos alimentos. As condições de armazenamento e os transportes inadequados comprometem a vida útil desses alimentos, acarretando no desenvolvimento acelerado desses micro-organismos, gerando odores e alterações na textura indesejáveis. Micro-organismos patogênicos são capazes de produzir doenças infecciosas em seus hospedeiros, e nas condições favoráveis à sua sobrevivência e desenvolvimento, produzem compostos tóxicos que podem ser transmitidos pelo ar, por alimentos contaminados ou até mesmo por contaminação cruzada, via contato com superfícies que contêm esses patogênicos. Nas ocorrências de intoxicação e infecção alimentar, o período de incubação, a gravidade e a duração da doença elas podem ser diferentes, em função da idade, do estado nutricional e imunológico, da sensibilidade individual e da quantidade de alimento ingerido. Então, os participantes daquele reality tiveram muita sorte mesmo, porque as pessoas podem não ter tido uma bela diarreia, vômitos ou uma infecção, mas elas podem ter modificado a flora bacteriana de seu intestino. E isso é o mais importante, já que a flora modificada pode levar a um período curto ou longo, dependendo de hábitos diários da pessoa, a um quadro chamado de inflamação mínima sistêmica, ou doença inflamatória mínima. Essa inflamação é o ponto de partida de todas as doenças que a gente conhece bem hoje em dia, como diabetes, hipertensão, doença cardíaca, Alzheimer, depressão e até mesmo câncer. Por isso, o importante, pessoal, é utilizar um escorredor limpo para que o alimento não entre em contato com a pia, e muito menos com os ralos. Preparar e manter os alimentos na temperatura correta e ter hábitos saudáveis de alimentação e de higiene, para que mantenha todo o balanço do nosso trato gastrointestinal sempre correto. Pelos nossos experimentos e o que pudemos ver até aqui, o Propaga Química não recomenda o consumo do macarrão do Fiuk. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido um pouco com esse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais.